Pode até ser que demore de se cumprir a tua promessa, mas uma vez que Deus prometeu algo, Ele vai cumprir na tua vida. Olá, meus amados, eu sou o seu amigo Ginaldo e esse é o canal Falando do Amor de Deus. A palavra do nosso Deus, ela vai nos mostrar que não importa o tempo que demore para que a promessa se cumpra, ela vai se cumprir no tempo certo. Quando observamos a palavra de Deus, vamos notar que existem alguns personagens bíblicos que passaram um longo período da sua vida no esquecimento, um longo prazo da sua vida, esquecido por todos, não lembrado pelos mais importantes, e estiveram ali no anonimato, estiveram ali simplesmente longe de tudo e de todos. Talvez no percurso dessa sua jornada tenham pensado que não houvesse mais nenhuma válvula de escape, não houvesse nenhum jeito mais para a sua situação, nem para a sua vida. A exemplo disso, nós encontramos um personagem bíblico que a Bíblia fala no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 9. Um jovem chamado Mefibosete. Esse jovem, ele ainda muito cedo, ainda no início da sua vida, ainda muito pequeno, a sua ama ou a sua cuidadora, aquela pessoa que cuidava dele, para tentar fugir de uma situação, o derruba e ele tem ali as suas pernas quebradas. Consequentemente, ele fica coxo, ele não consegue mais andar. E esse jovem, ainda muito menino, ele é levado para viver ou para ser cuidado por pessoas em uma terra muito pobre, em uma terra muito esquecida, em uma terra que não tinha perspectiva nenhuma de melhora. Esse jovem cresce no meio de uma miséria tão grande, no meio de uma situação tão caótica e que talvez ele pudesse olhar para a sua situação e dizer: eu não tenho ninguém que olhe por mim, não existe mais solução para a minha vida, eu preciso me conformar com a situação a qual eu me encontro no momento. Aí nós, observando a palavra de Deus, vamos perceber que esse Mefibosete, ele é neto de Saul, primeiro rei de Israel. E ele é filho de Jonatas, que tinha uma grande amizade com Davi, que tinha uma grande aliança com o seu grande amigo Davi. O tempo se passou, os pais e os seus avós morreram, toda aquela perspectiva que ele pudesse ter de uma vida boa ou de uma vida melhor foi-se embora e ele já não podia mais ter nenhum tipo de expectativa. Mas um dia, Deus tocou no coração de Davi e ele se lembrou da promessa que havia feito ao seu amigo, ao seu companheiro Jonatas. E então, ele simplesmente vai e se lembra de que um dia ele havia feito uma promessa. E Davi vai questionar se existe alguém vivo ainda da família de Saul, por quem ou de quem ele pudesse agir com benevolência diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que um servo é chamado para dizer o paradeiro, ou se sabia do paradeiro desse menino, agora já homem. E então o Ziba aparece e disse: olha, existe sim um neto de Saul, porém ele é aleijado dos pés. Interessante nós olharmos para essa colocação de Ziba, é que nós vamos perceber que Ziba vai dizer para Davi que existe sim um descendente vivo, porém ele declara o problema, ou ele declara a situação a qual se encontra esse jovem. A pergunta que Davi lhe fez foi:
se existia alguém vivo. Ele não queria saber qual que era a condição física, ele não queria saber qual que era a condição dessa pessoa. Ele queria saber se existia alguém vivo para que ele pudesse honrar essa pessoa em nome da amizade que ele tinha com o seu pai. E quando esse jovem chega à presença de Davi, ele tem a sua vida transformada, ele tem a sua vida mudada. Uma aliança que fora feita no passado e que por muito tempo havia sido esquecida e que por muito tempo ninguém se lembrava, agora Deus faz com que Davi se lembre. E quando ele se lembra da aliança, ele vai fazer ou ele vai restituir tudo aquilo que era dele, tudo aquilo que pertencia a ele. Todas as terras de seu pai, todas as terras que pertenciam por direito ao seu pai, ele iria receber de volta. Eu quero te dizer que, independente do tempo em que você seja esquecido, independente do tempo em que você seja deixado de lado, uma vez que existe uma promessa, uma vez que existe uma aliança, você vai ser lembrado no tempo e na hora oportuna. Porque Deus não se esquece da tua promessa. Deus não se esquece de quando Ele te prometeu algo. Eu posso prometer algo para você, você pode prometer algo para mim e não cumprir. Porque nós somos humanos e falhamos. Porque nós somos humanos e muitas vezes podemos falhar. Podemos prometer e até mesmo nos esquecer. Mas Deus não se esquece. A história daquele menino chamado Mefibosete, que por acaso tem um peso em relação ao seu nome, que por acaso tem um peso em relação ao significado do seu nome, e que vivia em uma terra que também era uma terra amaldiçoada, uma terra que só tinha sequidão, uma terra que não tinha perspectiva de melhora, uma terra que não tinha simplesmente nenhuma perspectiva de coisas boas. Lodebar significa terra sem pasto, Lodebar significa terra sem esperança. Lodebar aqui significa uma terra que não prosperava, uma terra que não tinha nenhuma perspectiva de melhora. E viver em uma condição daquela, e viver em uma situação daquela, para Mefibosete, era simplesmente assinar para ele que não tinha jeito para a sua vida. Porém, no tempo, na hora e no momento certo, Deus se lembrou da promessa ou da aliança que Davi havia feito, tocou no coração de Davi e se lembrou dele e chamou para que ele pudesse comer na mesa do rei. Então, que você possa tomar posse da palavra de Deus, que você possa tomar posse da bênção do Senhor, que você possa viver a cada dia crendo na expectativa e na esperança de que Deus não se esquece daqueles que Ele ama. Deus não se esquece de você, Deus não se esqueceu de você. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe com outra pessoa e se por acaso ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, pois será uma honra ter você aqui conosco. Que Deus em Cristo te abençoe, fiquem todos na paz e até o nosso próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.